Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou falar para vocês coisas que eu não gosto nesse carro, o Fusion Titanium AWD, tá? Esse Fusion 2015, só relembrando aí para quem não viu os outros vídeos do canal, esse é um Fusion 2015 AWD. Ele tem o estado de conservação dele é absurdo, tá? Então vejam aí o vídeo onde eu mostro o estado de conservação desse carro. Ele era o único dono, quilometragem baixa, real, né? Então é um carro, um exemplar muito top, tá? É um Fusion realmente fora do que a maioria dos que do que a gente acha, né? Aí no mercado. Porém, mesmo sendo um baita do exemplar, ele tem alguns pontos do carro em si, do Fusion em si, que eu não gosto, tá? Que são alguns pontos aí meio chatos que, se você estiver pensando em comprar um, né, já é bom ir se atentando. Então, o primeiro desses pontos, deixa eu mostrar aqui para vocês, é em relação à altura do carro. O carro, ó, basicamente ali um palmo, né, de altura. O carro ele é bem baixo, pessoal, bem baixo mesmo, principalmente a frente dele é muito baixa. Então, ele acaba raspando em muita coisa. Eu vou virar a tela aqui, mas vai dar pra vocês verem. Olha isso aqui. Todo Fusion é assim, tá? Ó, desse lado, do outro também. Todo Fusion acaba sendo assim, não tem jeito. Então a parte da frente dele é muito baixa, ó, pra vocês verem como que é baixa do chão. Um palmo, igual eu falei pra vocês, né? Então ele é bem baixo mesmo, essa parte da frente, então acaba sempre pegando. E pelo fato, ó, só pra vocês entenderem, a frente dele lá no fundo tá mais alto, né? Então realmente é a frente. E acaba pegando também nessa parte daqui do meio, porque o entre-eixos dele é muito largo, muito comprido na verdade, né? Então eu vou virar a câmera aqui também, mas não vai ter problema aí pra vocês. Mesmo se estiver vendo aí, não precisa virar o celular não, tá? Aqui, ó, dá pra vocês verem aí, né? Pega aqui também, tá? Nessa parte aqui do meio do carro. Acaba pegando. Então é um carro muito baixo, por ele ser também muito comprido, acaba pegando em outras partes aí do carro. Aqui também, ó, o meu carro em específico, ele veio, até mostrei isso em um outro vídeo. Ele veio com isso aqui raspado também, essa parte de trás. De pintura é o único problema, digamos assim. Então provavelmente o antigo dono ele passou em algum lugar que a frente levantou e a traseira, por ser um carro comprido demais, a traseira acabou pegando aqui, tá vendo? Então fez aqui um estragozão, porém eu já passei uma caneta, com as canetas de retoque, justamente para aliviar, né? Mas depois eu vou ajeitar aí melhor isso aí. Ali é o mais visível. Esse daqui não é muito visível. E esse daqui também, que fica aqui, né? Esse arranhão, esse raspado aqui, também não é muito visível. A não ser que o carro esteja bem mais alto e a pessoa num lugar mais baixo. Mas como o carro é muito baixo, né? Então é difícil alguém ver isso aqui, tá? Então, apesar de raspar, não é algo que fica feio ali no carro. Mas por que que ele tem essa altura assim? Porque é um carro que ele não é tropicalizado, tá? Então a suspensão dele, ela é exatamente como foi feito no país de origem, né? Que é um carro para países civilizados, né, pessoal? Então não é um carro tropicalizado para essa lambança de estrada ruim aqui do Brasil, de buraco, enfim, até as rampas, né, de prédio e tudo mais aqui é realmente bem mal feito. Então essa suspensão é da mesma maneira como ele é feito lá no México, né, como é produzido lá na planta. Então da mesma maneira que ele foi produzido, ele veio para cá. Então por isso que ele é muito baixo, mas teoricamente não é culpa do carro, né? É culpa do nosso país, que tem uma estrutura rodoviária péssima,
mas isso acaba incomodando, né? Porque tem que tomar cuidado, porque qualquer coisinha acaba pegando realmente o carro, tá? Então o carro você tem que tomar um pouco de cuidado. Algo que alguns proprietários costumam fazer para resolver este problema é... Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui a medida do pneu. Não, acho que tá bem nessa parte suja aqui, ó. Mas aqui no de trás vai dar para mostrar para vocês. Ó, a medida desse pneu é um... Tá aqui, ó. Deixa eu focar. Olha lá, tá vendo? 235, 45, 18. Essa é a medida do pneu, 235, 45, 18. O que alguns proprietários costumam fazer é justamente aumentar a altura do pneu, né? O perfil dele. Então, por ele ficar mais alto, colocar o 50 ao invés do 45. Por ele ficar mais alto, obviamente ele aumenta a altura do carro, né? Então, isso é algo que alguns proprietários fazem e dizem que não pega mais. Então, teoricamente, dá para resolver, tá? Mas lembrando que não é o pneu original, vai afetar algumas coisinhas no carro. Nada muito, assim, relevante. Então, tem que lembrar disso aí, tá? Pessoal, o próximo ponto que eu não gosto aqui no carro é o farol original dele, tá? Então, o farol original, ele vem com lâmpadas halógenas. Vocês viram que eu coloquei LED aqui, né? Aqui no alto tá com LED. No farolete, o pingo ali, né? Tá com LED. No baixo também tá com LED, tá? Aqui já tá original a seta. Mas ele vem com farol halógeno, que é um farol bem fraquinho. Apesar de ter o projetor, é um farol bem fraquinho, tá? Acho que não condiz com o carro e também fica feio, né? O aspecto dele não fica bonito. Então, é algo também que incomoda, principalmente se a pessoa tiver acostumado com farol bom, né? Porque muitos carros aí, não dessa idade, né? Mas outros carros, talvez desse mesmo preço, talvez já tenham o farol em LED, né? Com farol com qualidade de iluminação bem melhor. O Mondeo, que é o Fusion europeu, nesse ano ele já tem o farol em LED. Então, o Fusion deveria ter, né? Mas não, ele tem esse farol convencional aqui. Apesar de ter projetor, mesmo assim o original dele não é muito bom. Então você tem que colocar o LED para ficar melhor, tá? Dar mais segurança na estrada e ficar mais bonito também, tá certo? Então esse aí é um ponto negativo. Tem gente que troca o farol também, compra o farol do Mondeo. E esse meu Fusion é 2015, né? Os 2017 já vem com farol em LED. Então, de 16 para baixo, não tem LED. É esse farol aqui que é fraco. Pessoal, agora já dentro do carro, para falar sobre outras questões, vou até ligar a elétrica dele aqui, para acender a luz aqui para facilitar também, para já mostrar para vocês, tá? Primeiro ponto é a questão do consumo desse carro. Eu zerei ele agora, tá? Então não vai dar para mostrar para vocês, mas basicamente aqui na minha cidade ele faz mais ou menos 5 km por litro. Tem relatos de pessoas do grupo do Fusion, né? De Brasília, por exemplo, que faz 9, tem cidade aí que faz até mais do que isso dentro da cidade. Porém, em cidades planas, em cidades que não tem tanto anda e para. Na minha cidade até que não tem um trânsito muito grande, porém tem muito quebra-mola e tem muito também sinal, né? Então vai ter um sinal ali perto do outro. Isso aí impacta que você anda para no sinal, anda para passar no quebra-mola, aí você começa a desenvolver o carro de novo e aí ele já tem que parar de novo. Então ele sobe, fica subindo o giro muito. E isso aí faz impactar no consumo, tá? Fora que eu moro em Minas, para quem conhece Minas aí sabe, né? Só ladeira. Isso aí acaba também impactando em consumo. Então, de cidade para cidade vai impactar. Se você mora numa cidade que o Fusion faz 9, 10 por litro, cara, maravilhoso, mas não é a realidade de muitas pessoas, tá? Eu vou mostrar para vocês o Trip 1 e Trip 2. Esse aqui é desde que eu peguei o carro, 7.3. Esse aqui um pouquinho depois. Geral, tá? Estrada e cidade. 7.3, galera. Então, realmente, ele consome um pouquinho. Mas
teoricamente não é um problema desse carro, tá? Porque como eu falei para vocês, em algumas cidades o pessoal consegue fazer um consumo muito bom com esse carro, tá? E na estrada vai ficar depende de como você anda, né? Mas ali de 10 a 12 entre correndo, né, acima de 120 e até 120. Agora, se você andar 100 por hora, por exemplo, no piloto automático, aí eu já consegui fazer 13. Mas é muito chato andar com esse carro a 100 por hora. Então, assim, teoricamente não é um problema do Fusion, tá? Essa questão do consumo. Depende da cidade, depende também de como é que você anda, do seu pé, da gasolina que você usa, enfim. Aqui no Brasil, a gente, novamente, não é país civilizado, onde a gente tem a estrutura ali rodoviária, né? Igual outros países onde ele foi feito. Então, o motor chama EcoBoost, porque para lá ele é eco, né? Mas para cá, infelizmente, não é eco, né? Na maioria do Brasil não vai ser eco. Em poucas cidades ele vai conseguir manter o que ele foi projetado. Mas é isso, assim, tem que entender que em algumas situações ele vai beber sim, tá? Então ele consome bastante. Eu acho que vale a pena pelo carro, se você não rodar muito, né? Para quem roda, obviamente não compensa. Mas para quem não roda tanto igual eu, cara, pelo que o carro oferece, vale a pena, tá? Próximo ponto, essa benditinha aqui, ó, Sync 2. Nesses Fusions igual o meu, 2015, vem essa multimídia que é a Sync 2. Ó, Sync, porém, essa aqui é a 2. Por que eu acho ela ruim? Ela é até rápida, ó. Em outro vídeo eu até já mostrei, já até falei que quem já andou em SW4, em Hilux, sabe o que é passar raiva com multimídia. Essa aqui tá até rápida, né, comparado com outros multimídia no mercado. Porém, ela não tem muitas funções, principalmente CarPlay e Android Auto, que hoje é muito necessário, né? Então, assim, novamente, teoricamente não é culpa do carro, porque ele é um carro 2015, mas infelizmente é isso. Para os padrões atuais de carro, né? Então a gente está acostumado aí já com um carro melhor, né? A gente está em 2025, quando eu gravo esse vídeo, e esse carro é ano 2015. Então, querendo ou não, é uma multimídia defasada para 2025, né? Dá para trocar ela, dá para colocar 5.3, que se eu não me engano veio a partir de 2017, que ela já tem o CarPlay, já é melhor. E tem um pessoal que faz também coloca aquela tela grandona, tipo a do Tesla, sabe? Na verdade, um tablet que você compra com Android e fica bem top também, só que é caro, né? Então, sim, pessoal, tem realmente esse ponto da Sync 2 ela não ter muitas funções ali, inclusive até a parte ali de mapa, né, dela é desatualizado. Então não vai adiantar rodar com isso aí. O Waze é 1000 vezes melhor, só que também não espelha aqui, né? Então é um pouco complicado essa questão dessa multimídia, mas tem como resolver também, tá? Igual a questão ali que eu falei do pneu. Dá para você colocar um pneu maior e aumentar o problema da altura do carro, em partes, né? Então, em partes dá para resolver esses dois problemas. Do consumo, teoricamente não dá, né? Principalmente se a sua cidade for o problema, se o problema não for do carro em si. Porque tem carro que vai estar com problema, com vela gasta, né? Vela ruim, bico ruim, que aí beleza, se você resolver isso, pode melhorar o consumo. Inclusive, eu quero trocar as velas do meu carro, apesar dele tá bem novo, né? Eu quero trocar as velas do carro para fazer esse teste. Mas, assim, mesmo assim, em algumas cidades, igual eu expliquei o caso da minha cidade, Minas, né? Ladeira, anda e para, acaba que influencia, tá? Então, isso aqui não dá para resolver na maioria dos casos, beleza? Último ponto, pessoal, que eu não gosto do carro é a questão do câmbio, tá? Ah, mas esse câmbio é ruim? Não, ele não é ruim, ele é um câmbio confiável, tá? Esse aqui não é power shift, tem gente que confunde. Esse câmbio não é power shift, pessoal. Esse câmbio é um câmbio 6F35, ele é confiável sim. Principalmente se você troca o óleo do câmbio, igual eu troquei. Coloquei óleo Motul, tá? Óleo muito bom. E o ideal é você trocar ali a cada 60 mil quilômetros, talvez, tá?
Até o pessoal lá da troca de óleo falou que troca de 2 em 2 anos, mas eu acho que não seja tão necessário assim, tá? Mas pelo menos ali uns 50, 40, 60 mil quilômetros é o ideal. O manual do carro diz 100 mil, só que não vai nessa do manual do carro não, porque câmbio desgasta, né, pessoal? Então, ainda mais automático. Então, vocês têm que trocar o fluido. Pessoal, é o fluido, é o tipo sangue do componente. Então, troca e cuida bem disso aqui. Mas, apesar de ser um câmbio confiável, por que que eu não gosto do câmbio desse carro? Porque um dos motivos dele ser confiável é porque é um câmbio automático convencional. Ele não é dupla embreagem, ele não é automatizado, ele é automático convencional. Então, quem já andou sabe como é que é. É um negócio meio lento ali, sabe? E esse carro em específico ainda tem um problema ainda maior, que é o seguinte: o Fusion dá uns trancos de segunda para terceira, um tranco na troca de marcha. Melhorou depois que eu troquei o fluido, tá? E quando o carro tá quente também, eu já notei isso. Quando dá tempo, né, de esquentar e tal, pelo menos no meu, para de dar tranco, tá? Porém, sim, acontece esse tranco, teoricamente é algo normal do carro, né? Então ele tem esse problema também do tranco, tá? Dizem, né? Eu ouvi falar, alguém me contou, nem lembro quem foi, mas me falou que isso tem a ver com a temperatura que é feita para trabalhar esse câmbio. Então, como a gente está no Brasil, ó, aqui tá quase frio aqui para minha região, 27 graus. Pô, pessoal, lá nos Estados Unidos e Canadá, 27 graus não é comum. Então, ele não roda no que ele foi feito para rodar, tá? Então, tem uma mudança aí em relação a como ele roda, tá? Mas basicamente, pessoal, a questão do câmbio é isso, é ele ser um câmbio devagar, tá? Ele é um câmbio realmente ali meio lerdo, tá? Quem tem automático convencional sabe como é que é, quem já andou, né? Ele não chega a ser chato igual um CVT, tá? Ele não é nem de longe chato igual um CVT. Ele tem esse modo esporte aqui, que ele segura o giro. Ele tem as borboletas que você consegue fazer a troca de marcha manual. Então é um câmbio aceitável, tá? Porém, em que ele perde? Se a gente for comparar, por exemplo, com o DSG. Ah, mas o DSG ele é melhor, bem melhor, mas é bem mais caro de manter, ele às vezes dá problema. Igual lá acho que se não me engano, no Golf 1.4, né? Que dava problema. Sim, obviamente, esse câmbio ele não vai dar manutenção de um duplo embreagem, né? Até mesmo o Power Shift, quem tem, diz que o câmbio é muito bom, o desempenho dele é bom. Só que ele tem o problema, obviamente, deu problema lá, né? Você tem que trocar o módulo, 15 mil reais, enfim. Ele não é um câmbio igual esses câmbios, né? Que tem um desempenho melhor. Então ele é até às vezes meio um pouco chato de dirigir, tá? Mas, por outro lado, é um câmbio que dificilmente isso aqui vai dar problema, pessoal. Dificilmente vai dar problema esse 6F35, tá? Não é Power Shift, então, alguns Fords, né, igual o Focus Titanium Plus, ele é Power Shift, então é um dos problemas que muita gente tem medo. Esse aqui não, mas apesar de ser um câmbio que não vai te dar dor de cabeça, ele não é rápido. Então, você tem um motor 2.0 turbo nesse carro, motor que anda bastante, porém que muitas das vezes o câmbio ele não acompanha, né? Imagina se fosse um DSG, claro que DSG não é a Ford que usa, mas aqui eu só tô fazendo uma analogia aqui para a gente entender. Imagina se fosse um câmbio igual um DSG da vida. Nossa, ia ser lindo esse carro aqui de questão de desempenho, tá? Mas infelizmente não é. Mas ponto positivo dele é o que eu falei, ele é um câmbio confiável, dificilmente dá problema, principalmente você trocar o óleo dele, tá? Então, por um lado você perde, por outro lado você ganha. Olha só para você ver, né? O que eu tô falando mal aqui do carro é o fato do câmbio ele não ter problemas, basicamente, né? Ele não é muito bom, com desempenho muito bom, e isso faz com que ele também não dê muitos problemas. Então, olha só o que eu tô reclamando do carro, né? Mas é assim um ponto que, cara, para quem já andou aí Golf GTI, outros carros assim turbo, né, sabe o que um câmbio bom com desempenho, né, dupla embreagem e tudo mais ajuda em questão de desempenho. Mas então é isso, pessoal. Essas são as questões que eu não gosto do carro, tá? São pontos ali
que realmente não tem como você... não é algo que eu fiz no carro, é algo realmente que faz parte do Fusion, tá? Alguns dá para resolver, né? Igual trocar assim, aumentar a altura do pneu. Outros não dá, igual a questão do consumo, depende muito da cidade. E o câmbio também, não tem muito o que você fazer no câmbio, né? Tem gente que faz remap, algumas coisas assim, mas, pô, pessoal, teoricamente, assim, a grosso modo, né, não é algo que você consiga resolver. Então, algumas coisas dá para resolver, outras não, tá certo? Então é isso, pessoal. O carro, obviamente, tem seus pontos negativos. Todo carro tem seus pontos negativos. Faz parte, tá certo? Faz parte. Então, a gente tem que aprender a lidar com esses pontos também negativos, né? Nenhum carro vai ser perfeito. Mas é isso. Gostaram do vídeo? Comenta aí. Vocês sabiam desses pontos negativos? Que isso aí o pessoal não costuma falar, né? Os donos não costumam falar. E nem tem muito vídeo sobre isso aí no YouTube. Então, o que vocês acharam, né, desses pontos negativos? Eu acho que dá para conviver. O que vocês acham? Dá também? Deixa aí nos comentários pra gente. Inscreve no canal, porque vão ter mais vídeos, né, de pontos positivos do carro, dentre outras questões envolvendo esse carro. Então não esquece de se inscrever, tá? E é isso, pessoal. Um abraço para todo mundo. Valeu, falou!